Você sente mesmo sem saber explicar que algo dentro de você está em desequilíbrio. Às vezes, sente-se tomado por uma força que empurra, que quer conquistar, dominar, realizar. Outras vezes, uma energia que acolhe, escuta, espera e sente. Essas duas potências vivem dentro de você desde o seu nascimento, mas a maioria das pessoas ignora esse segredo profundo. Dentro do grande mistério da criação, existe uma lei silenciosa, operando em tudo que existe, nos átomos, nas estrelas, nas ideias, nas emoções, no que nasce e no que morre. Essa lei, antiga como o tempo, age mesmo quando não percebida. Ela molda universos e determina a forma como você se relaciona com o mundo e consigo mesmo. O masculino e o feminino não são apenas atributos humanos. São forças cósmicas, presentes em cada gesto da natureza. Estão no vento que sopra e na terra que acolhe, no raio que corta e na água que nutre, na espada do guerreiro e no ventre da mãe. Tudo pulsa sob essa dualidade sagrada. Você já se sentiu em conflito com suas próprias vontades? Já teve momentos em que queria agir, mas algo em você dizia: espere. Ou quando queria amar, mas a razão bloqueava o coração. É o princípio do gênero agindo em você. São as duas energias tentando encontrar equilíbrio em sua alma. Essa lei está em tudo. Está no pensamento que gera a ideia e na emoção que dá vida à criação. Está na palavra que fere e na que cura, no impulso que começa e na paciência que sustenta. Se você observar com atenção, verá: o mundo inteiro dança essa dança do masculino e do feminino. Mas essa dança não é sempre harmoniosa. Quando um desses princípios domina o outro dentro de você, nasce a dor. O excesso de ação vira rigidez. O excesso de sensibilidade, paralisia. Quando o masculino em você se torna tirano, sufoca a intuição. Quando o feminino se torna vítima, perde sua força de criação. A sabedoria dos antigos nos alertava: não há iluminação sem a união sagrada dessas energias. Hermes Trismegisto, os mestres da teosofia, os ocultistas de todos os tempos, todos eles sabiam que a verdadeira alquimia começa dentro, unificando os opostos. Talvez você tenha passado a vida acreditando que precisava escolher entre razão ou emoção, lógica ou intuição, força ou ternura. Mas a verdade profunda e libertadora, é que você não precisa escolher. Você precisa integrar. A integração do gênero em você desperta o verdadeiro poder oculto. Não é um poder que domina, mas que manifesta. Não é um poder que separa, mas que une. Você foi feito para expressar o todo, e o todo só se manifesta quando as duas energias dançam em equilíbrio. Por isso, olhe para a sua vida com olhos novos. Perceba onde há excesso, onde há carência, onde o masculino em você está ferido, talvez por medo de sentir, onde o feminino foi silenciado, talvez por medo de ser frágil. Ambos precisam de cura, ambos precisam de espaço. O mundo precisa da sua energia plena, não da metade de quem você é. Quando você se permite ser inteiro, com sua ação e sua receptividade, sua lógica e sua emoção, você se torna um canal da criação. Você se alinha com o cosmo. Não se trata de gênero biológico nem de comportamento social. Trata-se de energia primordial. Trata-se de despertar aquilo que estava adormecido em você, o seu poder de gerar, nutrir, criar e transformar. Você é templo de dois deuses antigos. Um deles constrói, o outro inspira. Um deles planta, o outro faz crescer. E só juntos, dentro de você, eles podem gerar vida verdadeira. Feche os olhos por um instante e sinta. Em qual energia você viveu hoje? Foi dominado pela urgência de agir ou mergulhado na passividade que espera? Busque o ponto médio. A alquimia acontece ali. Você não precisa buscar fora o que já habita dentro. O equilíbrio que procura está no silêncio entre a ação e a contemplação. Está no ponto onde o sol encontra a lua, onde o céu beija a terra.
A reconexão com o princípio do gênero é um chamado para você voltar a ser inteiro, para parar de lutar contra si mesmo, para parar de tentar ser aquilo que o mundo exige e começar a ser aquilo que você realmente é. Uma manifestação viva do Uno em dois aspectos. Os mestres não te pedem que vença o mundo. Eles te convidam a vencer a divisão interna. A verdadeira guerra espiritual não está fora. Está na reconciliação entre o seu masculino e o seu feminino. E se você ouvir esse chamado, se aceitar o trabalho sutil e profundo de harmonizar esses polos, começará a ver milagres acontecerem. Relacionamentos se curam, projetos fluem, a intuição se torna clara, a mente mais leve, a alma mais forte. Este é o segredo que os antigos selaram em símbolos, mitos, templos e alquimias. Um segredo agora revelado a você, e não por acaso. Se chegou até aqui, é porque está pronto para despertar. Agora, respire fundo. Leve esse ensinamento contigo. A cada decisão, a cada pensamento, a cada emoção, pergunte-se: estou agindo em equilíbrio? Ou um lado está calando o outro? A resposta virá. E com ela, o poder da criação consciente. Você é a união sagrada dos opostos. Você é o templo vivo do princípio do gênero. Que Hermes te conduza no caminho da integração. Que a luz do Uno se manifeste através da tua vida. E que tua existência seja a dança harmônica do masculino e do feminino em perfeita comunhão. Mas há algo ainda mais profundo que você precisa saber. O princípio do gênero não atua apenas nas escolhas que você faz. Ele se manifesta no invisível, no sutil, nos pensamentos que surgem sem explicação e nas sensações que parecem vir de outra dimensão. Você já sentiu um chamado inexplicável, como se algo ou alguém estivesse tentando te despertar de dentro? Essa é a voz silenciosa do equilíbrio perdido, tentando emergir. A maioria das pessoas vive como metades partidas, tentando preencher seus vazios com coisas externas. Correm atrás de sucesso, relacionamentos, reconhecimento, mas ignoram que o verdadeiro preenchimento nasce da união interior. Você pode ter tudo, mas se o masculino e o feminino em você estiverem em guerra, nada fará sentido por completo. Essa separação interna é como uma rachadura no espelho da alma. Você olha para a vida, mas tudo parece distorcido. As relações se tornam campos de batalha, os desejos viram tormento, e o silêncio da alma se transforma em grito. Você sente isso, não sente? Como se estivesse sempre faltando algo, mesmo quando aparentemente tudo está no lugar. Essa é a armadilha do mundo moderno. Alimentar a mente com excesso de masculino, lógica, pressa, metas, controle, enquanto afoga o feminino. Sensibilidade, pausa, entrega, intuição. O resultado é um ser humano acelerado por fora e vazio por dentro. Mas você não foi feito para viver assim. Você foi feito para criar mundos, e não apenas sobreviver neles. E essa criação exige o equilíbrio dos dois pilares: o princípio da ação, que inicia, e o princípio da receptividade, que sustenta. Quando você aprende a alternar entre eles, começa a viver em ritmo com o universo. Imagine-se como um instrumento ancestral. Quando desafinado, seus sons são desconexos, ásperos, incômodos, mas quando as cordas do masculino e do feminino são afinadas, você emite uma música única, harmoniosa, capaz de tocar outras almas sem dizer uma palavra. É por isso que tantas tradições falam do casamento sagrado, do andrógeno original, do equilíbrio entre Shiva e Shakti, do Sol e da Lua. Essas não são metáforas religiosas, mas mapas simbólicos de uma verdade espiritual que pulsa dentro de você. Você carrega esse símbolo. Ele está no centro do seu ser, como uma chama que nunca se apaga. Mas se essa chama não for alimentada com consciência, ela se torna brasa fria. E é por isso que muitos vivem entorpecidos, mesmo cercados de estímulos. A alma precisa de equilíbrio para despertar. Você não precisa ser místico para sentir isso. Basta observar a natureza. O dia precisa da noite.
O calor precisa do frio. A expansão precisa da contração. Tudo dança em pares. Nada floresce sozinho. Então por que você ainda tenta caminhar com uma perna só? Talvez tenha aprendido que mostrar força é esconder a fragilidade, ou que ser sensível é fraqueza. Mas o verdadeiro poder está em abraçar os dois lados com coragem. A sombra não é sua inimiga. Ela é o útero onde a luz é gestada. O medo, se ouvido com atenção, te ensina a arte da cautela e da escuta. Agora feche os olhos por um instante e pense. Quais decisões você tem tomado apenas com a mente? E quais emoções você tem reprimido por medo de parecer vulnerável? Quantas vezes você agiu como se fosse apenas metade de si mesmo? A verdade é que você foi condicionado a isso. Desde criança foi ensinado a priorizar uma parte e negar a outra. Mas chegou o momento de quebrar esse padrão. De parar de repetir as feridas dos seus ancestrais. De abrir espaço para algo novo e profundamente antigo florescer em você. Você não precisa mais lutar. Precisa permitir. Precisa reconhecer a presença do feminino nas pausas que te regeneram, nas lágrimas que te purificam, na empatia que te conecta. Precisa honrar o masculino nas decisões firmes, nas atitudes claras, na coragem de proteger o que é sagrado. Ambos habitam você. E quando você honra os dois, torna-se um farol, um ser humano raro, daqueles que não apenas falam sobre espiritualidade, mas a vivem, que inspiram só de estar presentes, que curam só de olhar, porque sua energia se torna a presença viva da harmonia perdida. Esse é o verdadeiro segredo do princípio do gênero. Ele não é teoria, nem doutrina. É prática. É vivência. É a forma como você se move, como escuta, como reage ao caos, como acolhe o outro, como transforma sua dor em sabedoria. E quanto mais você o compreende, mais sua vida começa a se transformar. As respostas que pareciam distantes começam a chegar. As sincronicidades se intensificam. As conexões se tornam mais profundas. Você atrai, sem esforço, aquilo que antes parecia inalcançável. Você não está aqui por acaso. Nenhuma alma desperta por engano. Se essas palavras tocam algo dentro de você, é porque o chamado já foi feito há muito tempo. E agora você está pronto para atender. Existe uma chave escondida em seu interior. E essa chave não se encaixa em portas comuns. Ela abre portais invisíveis, que só se revelam quando o masculino e o feminino se abraçam dentro de você. Esses portais te levam para além da superfície da existência, para além das explicações rasas, para além da ilusão do eu separado. E uma vez que você passa por eles, nunca mais volta a ser o mesmo, porque você começa a enxergar com outros olhos, a ouvir com outra alma, a tocar a realidade de um jeito novo. Um jeito que não pode ser ensinado em livros, nem transmitido por palavras, apenas vivido. E o mais impressionante é que, esse conhecimento sempre esteve dentro de você, escondido talvez. Adormecido sim, mas nunca ausente. Ele só esperava o momento certo para emergir. E se você chegou até aqui, é porque este é o momento. O despertar começou, e agora, nada mais será como antes. Gratidão profunda por ter caminhado comigo até aqui. Suas escolhas, sua escuta, sua entrega silenciosa fazem parte da construção de um mundo mais consciente e alinhado com as leis do universo. Que essas palavras tenham acendido algo dentro de você e que essa chama nunca mais se apague. Se essa mensagem tocou a sua alma, escreva aqui nos comentários a palavra gênero. Assim saberei que você ouviu até o fim e que algo dentro de você despertou. Seu comentário é uma semente de conexão. Ele nos une e fortalece essa corrente de buscadores da verdade. E lembre-se, você não está sozinho nessa jornada. Aqui, neste canal, somos uma comunidade de almas em expansão. Por isso, inscreva-se agora e ative o sino das notificações. Assim, você não perde nenhuma revelação, nenhum ensinamento, nenhum passo a mais no seu caminho de autodescoberta. E se deseja ir ainda mais fundo, baixe gratuitamente o nosso e-book
especial. O link está no primeiro comentário fixado. É um presente para você que sente esse chamado. Que a harmonia entre o masculino e o feminino floresça em sua vida. Que o princípio do gênero seja a ponte para o reencontro com quem você realmente é. Até o próximo mergulho, querido buscador.